Fala galera, Bruno Early aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern patrocinado pela Baronque House e hoje vamos falar sobre o Lantern Control. O Lantern é um deck que já existe no Modern há vários anos, né, uns 5 anos talvez, e que ficou completamente destruído depois do banimento da Mox Opal em janeiro do ano passado. O que aconteceu? Agora em Modern Horizons 2 nós tivemos o lançamento de Urza Saga e essa carta deu uma sobrevida gigantesca para o deck, fazendo com que ele volte para o formato. Né? O deck mais medíocre da história de se jogar contra está de volta para você enfrentar e ficar triste. Como funciona esse deck? Ele é o Next Level Control. Existem algumas maneiras de se controlar o jogo. Né? As mais comuns são controle de mesa, que seria com removals, né? Um deck cheio de removal de criatura, de artefato, de planeswalkers. Um deck de controle de pilha, que é o deck com counter spells, onde você impede o oponente de resolver as mágicas que ele quer. E um deck de controle de mão, que seria um deck de descarte, onde você impede que o oponente chegue a jogar as mágicas que ele quer. E o Lantern é o Next Level Control, que ele impede que as cartas boas cheguem até a sua mão em primeiro lugar. Né? Como que ele faz isso? Nós temos a Lantern of Insight, que é um artefato de uma mana, que os jogadores jogam com o topo revelado, você pode sacrificar ela e fazer o jogador alvo embaralhar o topo. Com o topo revelado, você sabe o que você e o que o seu oponente vão comprar todos os turnos. A partir daí, você tem Codex Shredder, que é um artefato de custo 1, que o jogador, você vira ele e o jogador alvo mila uma carta, você pode pagar 5, sacrificar ele e voltar uma carta do seu cemitério para sua mão. E o Pixies of Pandemonium, que você vira ele e cada jogador exila do topo. Né? E você pode pagar 7 e cada jogador joga de graça as cartas. Né? Qual que é a parte interessante daí? Sabendo o topo de cada jogador, com pelo menos 1.000 effect, né? Você tem 6 no deck, você consegue impedir que o oponente compre aquela carta. O Lantern é um deck que trabalha com um universo de possibilidades, né? Um universo de cartas relevantes. Você não se importa com o oponente comprar um raio, desde que você não esteja na range do raio. Né? O oponente ele tá de prowess. Se ele comprar um burn de 3 de dano, ele dá 4, 5 de dano no total, né? Porque é 3 do burn, mais um do prowess, mais um da criatura. Então, se eu tô a 5 de vida, eu vou milar o burn, que dá 3 de dano, até ele comprar uma carta que dá menos. Não necessariamente você sempre vai fazer o oponente só comprar terreno. Às vezes você vai impedir o oponente de comprar terreno. E essa é a parte interessante. Né? Dá pra ver aqui que grande parte das cartas do deck são artefatos, ou cartas incolores também, com acesso ao carninho. Dos terrenos, nós temos 2 florestas e um pântano básico, para ter básicas contra Blood Moons e para poder buscar com o seu próprio Ghost Quarter. Isso acontece com uma certa frequência, né? Você dá Ghost Quarter em você mesmo para embaralhar o deck. 4 Blooming Marsh, que é Fast Land, 2 Darkboard Pathway, 4 Glimmer Void, que é um terreno que ficou bem mais fraco, sem o acesso a Mox Opal, mas né, a gente faz o que dá. Ele gera uma mana de qualquer cor, só que se na sua end step você não tiver nenhum artefato, você sacrifica o Glimmer Void. Então é aquele tipo de terreno que se você faz mana, um artefato de custo 1 vai e o oponente destrói seu artefato, ele também destrói seu terreno no final do turno. E Spire of Industry, que é um pouquinho melhor no sentido de manter em jogo, mas o Glimmer Void, a partir do segundo turno, já é muito difícil dele sair de campo, né? A menos que o oponente destrua todos os artefatos de uma vez. A Spire gera uma mana incolor, você paga um de vida, gera uma mana de qualquer cor. Nós precisamos sim de cores que não são verdes e pretas. Aqui, Academy Ruins, que é um terreno que volta artefato do cemitério para o topo do seu grimório. Então você pode milar com o seu Codex Shredder, você mesmo, e eventualmente colocar no topo, né? Da mesma maneira que, sei lá, sua Snaring Bridge, que é uma das cartas mais importantes do deck, ser descartada, removida ou anulada, você pode voltar com a Academy Ruins. Como a maior parte dos decks não consegue interagir com terrenos, você simplesmente todos os turnos coloca aquilo lá e o oponente eventualmente acaba não conseguindo ter respostas para tudo. Né? Ancient Stirrings, o Super Ponder, você olha 5 do topo do seu Grimório, revela uma carta incolor, põe na sua mão. Bem, daqui para cá e daqui para cá,
Todas as cartas do deck são incolores, então o Ancient Stirrings só não pega 13 cartas. Né? Ah, Aurelia, mas você falou 13, tem 14 aqui. É porque você já está caçando o Ancient Stirrings. Né? 2 Thoughtseize e 3 Inquisition of Kozilek, porque mesmo que você tenha Codex Shredder e Lantern of Inside já no primeiro e segundo turno, você precisa impedir o oponente de jogar as jogadas dele, né? Porque ele tem as cartas da mão inicial. Por exemplo, se você faz Collect Shredder turno 1, se você milar o oponente, você não sabe o que ele está comprando, mesmo que você saiba por algum motivo, né? Como as versões antigas chegaram a jogar com Mission's Bubble, você às vezes precisa lidar com uma carta que está na mão, então você tem 5 descartes. Uma Surgical Extraction, já que algumas cartas elas têm efeito de cemitério, né? Flashback ou até mesmo Snapcasters da vida que podem rejogar cartas do cemitério, como também serve para, uma vez que você mila uma carta importante do oponente, você pode dar uma Surgical Extraction e exilar todas do deck, obrigar ele a embaralhar, né? Em alguns momentos você até dá Surgical numa carta não tão importante assim, mas você tira aquela carta boa do topo do Grimório sem ter que sacrificar a lanterna. E você está removendo cartas do cemitério, do deck do oponente, né? Muito bom contra recursões e cartas que você não quer que ele faça nenhuma. 2 Assassin's Trophy é uma adição muito importante em cima do Decay, né? Que era a carta que jogava nesse slot, porque ele destrói terreno. Valakut, Fields of the Dead, né? Hoje em dia não é uma carta mais no formato, mas já foi um problema. Eram cartas problemáticas, terrenos de Tron, e o Assassin's Trophy lida com tudo isso. Você dá um terreno a mais pro oponente geralmente não faz diferença, porque você controla o topo do oponente. Só lembrando que você não pode dar em você mesmo, né? Você não pode destruir uma carta sua e rampar com Assassin's Trophy. E 2 Collection Brutality, que é uma Duris a mais, mata criaturas, principalmente Eidolon, o Eidolon of the Great Rebel, o vermelho. É muito difícil de ganhar de Eidolon, porque, né, se olhar aqui do deck inteiro, a gente só tem os 2 carnes que não tomam dano quando você conjura e tiver o Eidolon na mesa. E ele também ganha uma vidinha, né? Você pode mandar embora as cartas extras da sua mão para ganhar vida, ou simplesmente você pode dar o -2, -2 uma criatura que não vai morrer, mas é só para limpar sua mão para a ponte traiçoeira. O Ghost Quarter, como eu disse, ele também funciona como destruição de terreno não básico, Valakutis, terreno de Tron, Mainlands e outras utility lands, né, que os oponentes podem jogar. Além do fato de que você também pode corrigir sua própria cor aqui, pegando uma floresta ou um pântano para ajudar a contornar Blood Moon. E Saga de Urza, que é a carta que fez o deck voltar a jogar. Né? Ela é um encantamento saga, ela entra em jogo com um capítulo. Quando entra em jogo, ela já gera uma mana incolor. No segundo capítulo, que toda draw step sua, você coloca um marcador de capítulo nele. Se ele, quando é colocado o último marcador, ela é sacrificado. Né? O último marcador, no caso, é o 3º nível. Algumas sagas têm menos, algumas sagas têm mais níveis. Você pode pagar 2, virar e colocar um construto X0/0, que ganha +1/+1 para cada artefato que você controla, o que é maravilhoso, já que esse deck sempre teve problema em ganhar. Normalmente ele ganhava com Magibomba de Pirita sendo recorrida, mas demora demais, mesmo quando você consegue. Minha cachorra está brincando ali, então ignorem a bunda dela virada para cima. Isso daqui faz uma ficha 5/5, 6/6 muito tranquilamente, e você consegue ganhar o jogo sem esforço. Né? E a parte importante da saga é que você coloca o 3º marcador e busca no seu Grimório um artefato de custo 0 ou 1, que temos uma grande quantidade. Né? Até o Elixir até o Graphic Gears Cage aqui nós podemos tutorar todos. Então, às vezes, o problema do Lantern é que você não tinha acesso à lanterna ou ao Codex Shredder, você não conseguia controlar o topo dos jogadores e acabava perdendo. Né? Você fazia trocas 1/1, matava uma criatura, fazia um negocinho ali, mas não conseguia lidar com o late game. E isso daqui garante que toda vez que você achar uma saga de Urza, você vai achar o artefato mais importante para você. Aí aqui, né, como tudo isso aqui é tutorável, nós temos uma Magibomba de Pirita, que paga uma vermelha, sacrifica ela, dá 2 de dano em qualquer alvo, ou paga um, sacrifica ela, dá um draw. Então ela vai funcionar em qualquer situação de jogo, principalmente porque ela mata criaturas com proteção. Por exemplo, Auriok Champion, que é uma criatura que tem proteção contra preto e vermelho,
Isso daqui não mata, isso daqui não mata. A Pirita, como ela é incolor, ela mata. Né? Ela também era importante para destruir Etch Champion, que jogava no Affinity. Né? Também é o removal proativo. Você pode fazer a Pirita e deixar ela lá, o oponente sabe que a Pirita está na mesa, então ele vai tentar jogar em torno de alguma coisa. Até lá você tem mais tempo de controlar o jogo. Pixies of Pandemonium, como eu já disse, ele exila em vez de milar, e ele está aqui justamente pelo fato de exilar, porque algumas cartas não podem bater no cemitério. Se grande parte dos jogos o seu objetivo é matar o oponente de 1000, né, em algumas situações de jogo você chega a ter 5 ou 6 artefatos de 1000 na mesa, então é rapidinho para matar, né? Tipo, uns 3 turninhos ali, o oponente não vai conseguir fazer nada. E aí, quando o oponente tem Eldrazi no deck, Gaia's Blessing, você não quer que ele mile. Então, o Pixies of Pandemonium ele serve para exilar, né? E além do fato de que, né, em algumas situações, você pode tirar mais vantagem do Pixies que o oponente, no sentido de pagar 7. Já aconteceu comigo, né? Eu sou lanterneiro aposentado. O Codec Shredder, ele é a ferramenta principal de 1000, porque você vai similar mesmo sem saber o seu topo, porque tudo que cair no seu cemitério eventualmente vai se tornar um recurso, porque ele paga 5, se sacrifica e volta uma carta no seu cemitério para sua mão. É qualquer carta. Então, se eu milei um carne, eu posso voltar o carne. Se eu, milei uma Academy Ruins. Essa é a jogada mais comum, né? Você se mila para ver se vem uma Academy Ruins, para pagar 5, sacrificar, fazer a Academy Ruins, e a partir daí todos os artefatos do seu cemitério tem, entre aspas, retrace. Né? Também Saga de Urza é uma maneira que você tem de fazer isso diversas vezes, né? Por exemplo, se você sacrifica. Eu estou falando de situações muito late games, né? Nossa orelha, mas é 5 manas para fazer, aí você tem que pôr na mão, aí você baixa o terreno, e aí você põe na manutenção no topo. Acredite, esse deck vai pro hiper super duper late game. Você pode, né, ficar assimilando até vir uma Academy Ruins, fazer Academy Ruins, voltar pro topo Codec Shredder, fazer o Codec Shredder, similar de novo, sacrificar depois, voltar uma Saga de Urza, né? E aí você eventualmente ganha o jogo por inevitabilidade. A lanterna, ela é a peça principal de informação que você tem. Quando você está jogando de Lantern, principalmente RL, você geralmente anota as cartas que o oponente tem importantes, para não esquecer, porque é muita carta, todo turno você está vendo todos os draws. E ela tem a capacidade de embaralhar o próprio cemitério, o próprio Grimório, perdão, e do oponente também. Assim, o oponente, vamos dizer que eu tenho 2000, eu milei 2 cartas perfeitas seguidas e o oponente achou a terceira. Sacrifica a lanterna e o oponente tem uma chance de não comprar aquela carta. Você perde a sua lanterna, mas é o que se tem a fazer para não perder o jogo. Uma Welding Jar, que regenera o artefato alvo, é muito bom, porque é difícil demais lidar com artefatos no main deck. Até postboard, né? Tem decks que tipo, jogam com um rate de artefato só. E a Welding Jar, ela te ajuda a, caso o oponente tenha uma remoção só e que não exile, você consegue proteger, né? O oponente tem Assassin's Trophy, ele tem 2 Assassin's Trophy no deck, eu consegui milar um e sobrou um que ele comprou. Se tiver o Welding Jar, você protege qualquer artefato seu e Chabléu, né? Uma relíquia de progênitos, agora que alguns decks de cemitério estão voltando, você pode usar, né, para lentamente remover as cartas do cemitério do oponente. Você pode usar como cantrip, não é uma cantrip recursiva, porque ela se exila, né? Você não pode pagar um dela, porque ela não se sacrifica, ela se exila, né? Ela se exila para exilar todas as cartas dos cemitérios. Então você não consegue, né, dar o draw, depois colocar no topo, isso não tem como fazer. Mas a parte importante aqui é que você consegue de pouco em pouco ir milando o oponente. Porque em algumas situações de jogo ele vai achar 3 ou 4 terrenos seguidos e você não se importa em milá-lo. 2 agulha medular. Todo deck vai ter alguma coisa para você nomear. Todo deck. E cartas como Planeswalkers são muito problemáticas, levando em consideração que grande parte dos Walkers eles são uma kill condition contra esse deck. Né? O Teferinho ele pode não ganhar o jogo sozinho, mas se ele não tiver travado, ele pode dar bounce na Iron Bridge e ganhar o jogo. Ele pode dar bounce na outra Needle, né? Se fizer isso acontece num jogo onde você precisa fazer 2 Needle, né? Uma Needle para a carta que ganha de você e uma Needle para a carta que remove a Needle. E, né, a Ethervile,
Ghost Quarters, Liliana do Véu, são todas cartas que você quer nomear. E agora a Needle é tutorável, então 2 Needles está de bom tamanho, né? Ela é recomprável. Um Elixir da Imortalidade, para garantir que você vai ganhar de 1000. Né? Você paga 2, vira, sacrifica, ganha 5 de vida, embaralha ele e o seu cemitério no seu Grimório. Então, isso é interessante, porque ele não se sacrifica, né? Você paga 2, vira, na verdade, e depois embaralha ele. Então, se tiver um Rest in Peace na mesa, ou alguma coisa que exile uma Leyline preta do lado do oponente, você pode embaralhar o Elixir de volta no deck, porque ele não bate no cemitério. E ganha uma vida, né? Contra Heliodes da vida, que ganham de vida infinita, você vai matar de 1000 e isso daqui garante que, mesmo que você tenha menos carta no deck que o oponente, e você não tenha artefatos de 1000 o suficiente para fazer com que ele perca o jogo antes de você comprar sua última carta do deck, o Elixir tá aí e é tutorável. 2 talismãs que não são tutoráveis, mas eles servem como mana fixing e ramp, né? Antigamente o deck jogava com Mox Opal, agora ele precisa de mais alguma coisinha para gerar mana colorida e também um rampzinho, né, para você esvaziar a mão. Você gera uma mana incolor ou uma preta, é uma penland basicamente, né? É uma carta muito boa. 4 Ensnaring Breach. Criaturas com um poder maior que o número de cartas na sua mão não pode atacar. É na sua mão, não na de cada jogador. Né? Então, se você tiver 0 na mão e o oponente tiver com uma criatura 2/2, ele tiver 6 na mão, ele não pode bater ainda. E essa daqui é a sua principal kill condition, porque a maior parte dos decks do Modern ganham batendo. Você faz Ensnaring Bridge, trava, e imediatamente você vai travar criaturas grandes, como o Tarmogoyf, Gourmet Gangler, e ao longo do tempo você vai travar criaturas pequenas, como as criaturas do Prowess, né, criaturas do Death and Taxes, e eventualmente o oponente não vai conseguir ganhar de você até que o seu plano se realize. 2 Scar Integrate Creator, ele é uma kill condition, ele trava os artefatos do oponente, então ele naturalmente ele trava a Ether Vial, equipamento, equipar espadas do oponente, ele trava Scales o deck inteiro, Affinity o deck inteiro. O +1 dele pode ser usado para bater, né? Já cheguei a bater com uma ponte traiçoeira também, tem algumas tricks também onde você pode transformar o Carne em artefato com Liquid Metal Coating e transformar ele em criatura depois bater 4. Mas a parte importante aqui é que ele tutora uma dessas 7 cartas aqui, que é o -2 dele. Você pega um artefato seu no seu sideboard ou exilado, então se alguma carta sua for exilada por efeito do oponente, ou até mesmo, né, pela sua própria relíquia, você consegue pegar com Carne. Ele pega o Liquid Metal Coating, que transforma permanente alvo em artefato. Então, você geralmente vai transformar terrenos dos oponentes em artefatos, subir o Carne e o terreno é sacrificado por State Based. Você pode transformar o próprio Carne em criatura, como dito. Você também pode usar isso daqui em Planeswalkers como uma Pit Needle ruim. Né? Na manutenção, você transforma o Walker do oponente em artefato. Com o Carne na mesa, ele não pode ativar o Walker. Um Sorcerer Spyglass, que é mais relíquia, que é mais Needle, porém você consegue ver a mão do oponente, né? Então não tem por que você jogar com a Needle aqui, além do fato de que isso daqui não cai no Cálice para 1, que é um problema grande para esse deck. Um Spellskite, que você pode subir contra Burns e também contra decks onde perder a sua ponte é perder o jogo, né? Então você pega um Spellskite ou até mesmo sobe na partida se for muito importante e muito rápido. E aí você faz o Spellskite, depois você faz a ponte, o oponente tem que ter 2 removals, muito difícil, ainda mais se você tiver Louding Jar. Torpor Orb trava todas as criaturas entrando em jogo, aliás, até habilidades, né, que criaturas entram em jogo e trigam também. Não consigo pensar em nada no Modern, né, mas no Commander eu joguei com isso não faz tanto tempo assim e travou algumas coisas. Então isso aqui é muito bom contra humanos, contra decks de Company, contra Death and Taxes, né? Você destrói o deck do oponente e geralmente esses decks eles usam criaturas que destroem artefatos ou encantamentos, então com a Torpor Orb em campo ele geralmente não tem como tirar a sua Bridge. Um Void Mirror, que é uma carta nova, toda vez que um jogador joga uma mágica, se nenhuma mana foi paga para conjurá-la, anula. Então é ótimo contra Eldratron, é bom contra Green Tron, é ok contra Free Spells, né? O Lava Dart do Cemitério, Mutagenic Growth e tal. É uma carta muito boa de se ter, e como praticamente todos os nossos terrenos geram mana colorida,
é só você fazer, por exemplo, um Codec Shredder gerando mana colorida aqui, aqui, aqui ou aqui. Né? Isso aqui não se importa se a carta é incolor, é 5 cores. Se ninguém pagar, isso também trava Cascade. Um Crisol dos Mundos, que você pode pegar contra Tron para ficar voltando o seu Ghost Quarter, ou até mesmo para voltar a saga de Urza. Então, todo turno você tem como fazer uma ficha. Né? A saga vai entrar, vai pro cemitério quando tiver 3 marcadores. Então, antes disso, você faz uma ficha, aí você rejoga ela com o Crisol dos Mundos. No próximo turno ela vai para 2 marcadores, você faz mais uma ficha. No próximo turno você faz outra ficha, vai para 3, baixa ela de novo. Então você garante que todos os turnos você vai conseguir fazer ficha aqui com a saga de Urza. E uma Witchbane Orb, que entre o jogo destrói todas as curses anexadas a você. Já fez diferença no Modern, mas é bem marginal. Mas a parte importante é que é uma Leyline branca, né? Você tem Hexproof. E lembrando que a regra mudou já faz alguns anos, mas antigamente com a Witchbane Orb na mesa, ou uma Leyline branca, o oponente não podia dar burn nos seus Walkers. Hoje em dia pode, né? Antigamente você era obrigado a dar o dano direto no Planeswalker e depois, no jogador e redirecionar para o Planeswalker. Hoje em dia não. Hoje em dia, se eu tiver uma Witchbane Orb ou uma Leyline branca na mesa, é só dar alvo no Walker direto. Mas isso é muito bom contra burn. E aí temos aqui 8 cartas que não são tutoráveis, porém nós queremos. Né? Doubt Void Walker. 2 manas, 3/2, Shadow. Por que ele está aqui? Ele é uma Kill Condition alternativa, sim, porém ele é um hate de cemitério também. Porque se uma carta fosse colocada no cemitério do oponente, vindo de qualquer lugar, você exila. Então, você... É uma leyline preta, que não sai na sua mão inicial, mas 99% dos oponentes tiram seus removals que não são burns contra você. Ele é uma maneira de matar mais rápido, né, batendo 3, e ele também é uma maneira de roubar coisas do oponente. Né? Se você faz um Doubt Void Walker contra um Tron e rouba um Carne, cara, o jogo tá ganho pra você. O jogo tá ganho. Né? Então essa carta é maravilhosa, maravilhosa. Onde antes o Lanterna tinha que jogar com outros hates de cemitério, o Void Walker é o melhor disparado. Um Girapurator Grid, 3 manas para fazer, um encantamento, vira 2 artefatos desvirados que você controla, dá um de dano em qualquer alvo. Isso daqui é contra efeitos de Stone Silence, né? E também para matar criaturas e matar jogadores também. O oponente fez Stone Silence, mas os artefatos não fazem nada. Ou até mesmo uma criatura que é bem comum, que trava esse deck, que é o Collector Wolf, que é uma criatura que tem 2 de resistência. Então, se você tiver 4 artefatos, você vira eles com Girapur na mesa, como é o Girapur que tem habilidade não os artefatos, pinga 2 vezes no Collector Wolf e ele morre e você volta a ter as habilidades. Mas isso daqui também é muito bom contra deck de pequenas criaturas, isso também é bom contra controle. A carta é maravilhosa, né? Eu joguei muito com ela já em diversos decks, porque no long game você vai ter sempre, né, 4, 6, 8, 10 artefatos na mesa e no final do turno você vira eles, dá dano, vira eles, dá dano, vira eles, dá dano. E 4 Leyline branca, porque quem diria que um deck que mata no turno 49 teria problema com decks muito agressivos, né? Então você abre de Leyline, é maravilhoso contra Storm, é maravilhoso contra Burns, e esse é o tipo de deck que você pode mulligar atrás da Leyline, principalmente com o Mulligan novo, né? A última vez que eu joguei com o deck era o Mulligan do Scry, onde você mulligava sempre para 1 a menos, que você tava e depois que você equipava você dava um Scry. Hoje em dia, achar uma Leyline, se eu não me engano, é 99% de chance. Se você quiser mulligar até 1. Né? E convenhamos, com esse deck vale a pena. Tipo, eu já muliguei a 3 atrás de Leyline com o mulligan antigo. Eu abri com uma Leyline e ganhei o jogo. Né? Então essa carta resolve muito por ser free spell. É castável. Nós temos apenas 6 terrenos que castam a Leyline, a gente não tem mais Mox, antigamente com as Mox dava para fazer, mas não tem problema. Você vai ligar atrás da Leyline, a Leyline vai vir, você vai ficar feliz, o jogador de banho vai ficar triste e o fluxo do Magic seguirá maravilhosamente bem. Né? E é isso aí, um dos decks mais odiados da história, porque eu adoro jogar de Lantern, mas ele é um deck escrotamente chato de se jogar contra, porque você não faz nada. Né? O oponente do Lantern, quando o Lantern está ganhando, só o Lantern joga. Né? Então é como se ele estivesse jogando com o combo de Storm, só que o combo demora 40 minutos da partida.
Bem, é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam e até a próxima.